Boa tarde, pessoal! Muito boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter um programa pra lá de alto astral com a Alessandra Gabriel. Ela é mestre em Reiki, terapeuta de barras de Axis, coach, cromoterapeuta, radiestesista, terapeuta Nexus, consultora de Feng Shui, diretora do Instituto Gabriel Pimenta e está há 6 anos aqui em Boituva. Seja muito bem-vinda, Ale. Obrigada. Obrigada a oportunidade, obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Gente, ela é pura luz. Ela é um doce. Vocês não têm noção da energia positiva que tem essa mulher. Me conta uma coisa, Ale. O que te trouxe para Boituva? A história é um pouco longa, mas eu vou resumir o máximo que eu puder. Porque, na verdade, o motivo principal foi uma patologia descoberta, ainda na gestação, da minha filha mais nova. Então, dentro dessa patologia, como era um processo muito grave, então nós escolhemos em família, porque essa escolha de mudança envolve muitas pessoas, né? Então, nós mudamos para cá para trazer mais qualidade de vida para ela, para nós, e para que também eu tivesse mais proximidade também da família, porque é um processo que precisava ser assistido mais de perto. Né? Então você quis sair daquela loucura de São Isso, Paulo, né? Veio para o interior para ter mais exatamente. qualidade de vida, para ficar mais Exatamente. tempo com a sua filha. Isso. E aí, foi bem do jeito que você imaginava? Foi melhor até, porque eu fui muito bem recebida. Eu tive também o grande privilégio de ter minha sogra aqui, meu sogro aqui, o que já traz também bastante segurança. Sim, você teve um estabilidade. suporte, Isso, né? exatamente. Isso também ajudou bastante. Mas fui muito bem recebida. Comecei a trabalhar só depois de um ano, na verdade, mas o Léo já imediatamente começou a trabalhar e nós começamos o nosso processo aqui, né? Para quem não sabe, o marido dela é o Léo Pimenta, professor de yoga, e eles dois têm o Instituto Gabriel Pimenta, que é um espaço terapêutico, holístico, que assiste as pessoas de várias formas, com diversas terapias, inclusive com o yoga, e depois, mais para frente, a gente vai falar de outras coisinhas mais. Me diz uma coisa, Lê, e você... Quando você morava em São Paulo, você já era terapeuta? Você sempre foi terapeuta? Mari, na verdade, acho que eu nasci terapeuta. Eu acredito. Eu acho que a gente nasce com algo diferente. Eu sempre busquei terapias alternativas e formações dentro de várias terapias. E eu trabalhava com outro segmento. Dentro, eu era um workaholic mesmo, trabalhava com metas, trabalhava em seguradoras, mas sempre, minha vida toda, desde criança, desde pequenininha, eu comecei esse interesse pelo universo, pelas terapias holísticas, pela psicologia, pela psicanálise, então fui filosofia, e aí eu comecei a entrar dentro desse universo, mesmo trabalhando numa seguradora, ou mesmo trabalhando em outros segmentos, eu sempre tive esse interesse. Sempre me formei, fazia vários trabalhos voluntários, mesmo dentro das instituições que eu trabalhava. E aí que eu iniciei esse processo de me tornar uma terapeuta. Comecei com um reiki, na verdade, aí fui mergulhando por várias vertentes aí. É engraçado, né? Você trabalhava no meio corporativo, Sim. com seguros, né? Sim. É uma coisa totalmente diferente. Mas claro que a experiência em lidar, né, com pessoas deve ter te trazido uma carga de conhecimento importante que você usa hoje, não? Sim, sim. Bastante experiência. E até o que eu comecei a reparar, na verdade, é que as pessoas me procuravam para contar algo sobre elas. E elas sempre comentavam: Ale, eu me sinto leve quando eu converso com você. É dom. Eu fico sorrindo, né? Uhum. Sai. É aquele negócio que hoje até comento com os meus clientes. Todo mundo que entra aqui sai sorrindo, porque eu já trago essa informação da época que eu trabalhava no meio corporativo. Né?
Gente, ela com esses cabelinhos de anjinha, com esses olhinhos claros, com essa paz na voz, na fala, não tem como a gente não se sentir bem perto de você, Ale, realmente. Obrigada, amor. E aí, quando foi esse momento decisivo, né? Que você começou seus estudos de Reiki, mas você ainda trabalhava no meio corporativo. Isso. Em que momento você decidiu ser terapeuta? Lá em São Paulo ainda. Eu comecei os trabalhos com o Reiki e com alguns cursos, workshops dentro da área holística, com a física quântica, com a PNL, com atendimentos com coaching. Então eu fazia uma mescla e dava cursos, palestras, eventos dentro do Darshan, que era um espaço que nós tínhamos em São Paulo. E como o Léo, que é o meu esposo, ele já trabalha com yoga, quando eu conheci ele já trabalhava, então ele trazia também as pessoas e nós dividíamos essas tarefas dentro desse trabalho fora do meu horário comercial. Então eu trabalhava no final de semana ou no final do dia, comecei a fazer alguns atendimentos. Alguma pessoa me ligava, você quer me atender com yoga ou com reiki, com a cromoterapia ou com os florais? Aí eu comecei esses atendimentos com amigos, clientes do meio do seguro, né, do meio corporativo. Aí depois fui trazendo uma coisa mais intimista, né? Fui trazendo mais para mim, fui me familiarizando com isso, criando experiência também dentro dos trabalhos voluntários, que dá uma boa base, né? Com certeza. Ali você tem um desprendimento maior, né? Um processo de rever um resultado dentro dessa proposta do amor mesmo, da entrega. Sim. Fazer ali só para se sentir bem mesmo. E para levar algum bem-estar. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós, enquanto seres humanos, enquanto a gente não desempenhar esse lado de contribuir, né, de fazer a nossa contribuição social, a gente não é completo. Porque você gerar um bem-estar para o outro, seja ele próximo fisicamente ou distante, é fundamental. E você comentou comigo que você teve uma professora que foi a sua melhor professora da vida. Conta para o pessoal quem é. Eu comentei com a Mari porque a gente se dá conta só depois, né? No início, quando eu descobri a patologia da Rovena, como qualquer pai, qualquer mãe, a gente fica apreensivo, preocupado muitas vezes. E o que eu fiz? Eu falei, nossa, eu tenho tantas ferramentas. Já atendi tantas pessoas, até mesmo da patologia dela, que eu trabalhei no Lar Redenção em São Paulo, na Moca, por 9 anos com trabalho voluntário. E estava com uma filha diagnosticada com uma patologia que eu lidei ali 9 anos como voluntária. Então, a Rovena, minha filha mais nova, foi minha grande professora, ainda é, né? Na verdade, a família é nosso... Se nós pegarmos isso como um aprendizado mesmo, né? Nós vamos olhar mais intimamente, nós vemos que só aprendemos o tempo todo. Família é a nossa escola, né? Nossa escola, exatamente. Então, eu aproveitei esse primeiro ano, quando nós mudamos para cá, e que eu tinha que ir a um médico muitas vezes, tinha que ficar mais focada nela. Eu comecei a aplicar muitas terapias nela, daquelas que eu tinha formação, né? Que eu tinha um conhecimento, que eu tinha uma experiência. E eu aprendi muitas coisas. E você viu o resultado. Nessa época, a Rovena era uma bebezinha de 3 meses quando chegou aqui em Boituva. 3 meses, né? Exatamente. Aí você aplicava reiki, cromoterapia, os florais, fazia a Chantala, fiz o tempo todo, desde que ela nasceu. Tudo isso em conjunto com os tratamentos médicos necessários, sempre. Né? Que fique bem claro, porque às vezes as pessoas podem confundir, achar que você deixou algo de lado, mas não. Nunca. Eram terapias complementares. Né? Aliás, esse processo ele vem sendo difundido hoje como uma terapia complementar mesmo. O próprio reiki, o yoga, a meditação, a acupuntura e outros segmentos
vem sido estudado, mas sempre pensando nesse processo da complementação médica. Sempre. Até quando vai algum cliente nos procurar e falar, eu não aguento mais em médico e tal. A primeira coisa que nós falamos, tanto eu como o Léo e a equipe, né, que hoje nós temos uma equipe, mantenha o seu tratamento médico. Por quê? É uma patologia. Nós não somos médicos. Independente disso, já virou patológico, então já está no corpo físico. Então isso precisa ser trabalhado sempre em conjunto. E qualquer terapia mesmo, é muito importante que a pessoa sempre verifique essa parte física, no mínimo uma vez por ano, né? Mesmo que ela ache que não tem nada. Sim, com certeza, porque todas as alterações que a gente tem se já estão no plano físico, com certeza elas também têm algum componente emocional, às vezes espiritual. Nós somos um conjunto de corpos, não é isso? É isso mesmo. Ai, ai. E, sim, uma pergunta sobre o reiki. Bom, primeiro fala, porque a gente sabe o que é reiki, mas pode ser que algumas pessoas que estejam assistindo a gente não conheçam o reiki ou não saibam direito o que é. Então explica primeiro o que é o reiki. Eu acho que é muito importante essa questão, porque muitas pessoas nos procuram e tem pessoas que me perguntam já, você vai fazer alguma coisa mística, vai receber um espírito, sem tirar, né, lógico, cada um dentro da sua realidade, mas sempre dentro daquela busca. A pessoa foi ali buscar um tratamento, um meio alternativo de relaxar, de se sentir bem. E é essa a nossa proposta, dela criar um momento dela, para ela. Então, o reiki é uma terapia, é uma ferramenta de bem-estar e relaxamento. Ele não depende de nenhuma espiritualidade, de nenhuma religião, nenhuma crença, nenhum dogma, nenhum paradigma. É uma ferramenta livre, que ao tocar alguns pontos do corpo, eu trabalho aquela energia do corpo, trazendo um relaxamento, um bem-estar. A pessoa também trabalha dentro desse processo a autoestima dela. Isso traz muitos resultados. Nós sabemos que tem muitas terapias que trabalham especificamente, até dentro do coaching, com a autoestima, trazendo curas, inclusive, em conjunto com os médicos, em conjunto com outras terapias, trabalhando para que a pessoa estabeleça ali um autoconhecimento, um bem-estar, uma saúde plena. E aí ela vai desenvolvendo dentro daquilo. O equilíbrio. O equilíbrio, né? que é o nosso principal objetivo. Né? Então, sabemos que o reiki não é espiritual. Não. Ele é uma energia e não precisa também que a pessoa esteja acreditando naquilo para que ela seja beneficiada. Não precisa acreditar. Outra coisa. Pode falar. Não, tanto que tem pessoas em coma. Eu fiz parte de equipes, tanto em Portugal como aqui no Brasil, em São Paulo, em hospitais de São Paulo. E pacientes em coma que não tinha, com autorização sempre da família, né? Porque tudo é um trabalho muito elaborado. E pacientes que não tinham a menor consciência de que estavam recebendo ali e eram beneficiados com a energia do reiki. Animais também são beneficiados. Isso, eles não têm julgamento nenhum. Plantas, árvores, flores, então tudo. É muito interessante, né? Muito interessante. Bebês, recém-nascido. E o reiki, ele tem algum tipo de pessoa que poderia não ser beneficiada com reiki? Não. Todas as pessoas, qualquer pessoa, qualquer idade, de qualquer religião, de qualquer forma física, de qualquer estado físico, espiritual, mental, pode ser beneficiado com o reiki. E o reiki, ele pode ser aplicado à distância também. À distância também. Isso num outro nível, né? Precisa ter... no reiki nós temos basicamente 3 níveis e um mestrado que é para quem quer iniciar outras pessoas, né? E a partir do nível 2 você já pode aplicar esse reiki à distância. E que é bem interessante porque você pode fazer uma cura ao planeta, direcionar uma energia para equilíbrio do planeta, equilíbrio
do clima, equilíbrio das pessoas e etc. Infinitas possibilidades. Muito bom. E já fizeram algum experimento científico com Reiki? Já. O Dr. Ricardo Monesi, em São Paulo, fez um experimento de mais ou menos 11 anos. Ele iniciou com ratos, né, de laboratório. Teve resultados fantásticos. Depois de um tempo, ele começou a aplicar em pessoas. Primeiro, ele dividiu pessoas que achavam que estavam recebendo o reiki de reikianos. Porque existe aquela questão que ele já esperava, obviamente, do efeito placebo. Você sabe que você vai receber reiki, você vai ter uma melhora, porque você vai achar que está recebendo algo especial e já se sente bem. Existe? Claro que existe. Isso também é um ponto que eu acho super positivo. Mas o que ele fez? Pegou pessoas que já eram iniciadas em reiki e outras que não eram iniciadas em reiki. Aí algumas pessoas deitaram para receber a energia, receberam. As pessoas que receberam dos iniciados em reiki tiveram uma mudança fisiológica, inclusive medida por aparelhos de não é ultrassom, aparelhos, ultrassonografia, aquele que liga na... Eletroencefalograma. Eletroencefalograma, exatamente. Tiveram uma mudança, clareou algumas partes do cérebro e do corpo da pessoa que estava recebendo de um reikiano. As pessoas que estavam recebendo o pseudo-reiki, de pessoas não iniciadas em reiki, que eram pessoas comuns. Fazendo imposição de mão. Isso, exatamente. Elas tiveram o quê? Um relaxamento. Por quê? Foi feito todo aquele processo. Relaxe, né? Respire. Então, só de ter esse processo de receber ali algo que é para ela relaxar, para ela se sentir bem, elas tiveram o quê? Um relaxamento na parte neurológica, no nervoso central, né? Mas não aconteceram nem 1% dos benefícios de quem realmente recebeu o reiki de reikianos. Então, dentro disso, que foi criado todo o processo de aprovação de que o reiki realmente existe algo diferente nessa energia, que faz com que as pessoas tenham uma melhora, um bem-estar, um equilíbrio mental, energético muito profundo. Ale, você é procurada por pessoas das mais diferentes religiões? Sim. Sim, inclusive eu dei curso de reiki para freiras em São Paulo. Olha. Foi um desafio, porque na verdade o preconceito é nosso, né? Porque nossa, freiras, puxa, meu Deus, cheia de dedos e elas normal. Por quê? Porque não tem nada a ver com religiosidade. Isso estava bem claro. Começou, na verdade, com uma delas que me procurou para receber o reiki. Como ela se sentiu muito bem, teve, além de tudo, uma diminuição de efeitos colaterais na própria químio, que era o processo dela. Então, ela abraçou isso de uma maneira muito amorosa, passou isso para as outras pessoas. Então, eu iniciei algumas freiras em São Paulo. E isso, mais do que prova que o reiki não tem nenhuma conotação religiosa, em nenhum sentido. Mesmo nos próprios cursos, eu deixo bem claro que não tem. A gente sabe que não tem, mas às vezes, dependendo da religião que a pessoa tem, ela pode ter medo do julgamento dos próprios colegas da igreja, dos próprios líderes religiosos, né? Então, tem gente que faz reiki escondido? Tem. Tem. Tem, não tem? Eu tem. sabia. Eu tem, tinha sim. certeza disso. Tem. E resultados maravilhosos. Fui na manicure. Voltei feliz. E de todas as terapias que vocês oferecem, qual é a que tem mais procura? O yoga, o reiki e de uns 6 meses para cá, as barras de Axis. Vamos falar de barras de Axis. Queridas barras.
Eu percebi que realmente nos últimos 6 meses tem tido uma onda de barras de Axis nas redes sociais. Eu vejo muitas pessoas citando, né, cursos e sessões terapêuticas, né, com barras de Axis. Conta, qual que é a diferença entre o Reiki e as barras de Axis? Eu vou falar da minha experiência, né? Do meu ponto de vista. Como eu tenho muitos anos, mais de 20 anos dentro do Reiki, na verdade, no começo eu fiquei... eu tenho aquela coisa do pé no chão, ver para crer, né? Primeiro eu experimentei, na verdade. Você desconfiou? Desconfiei. Porque eu tenho várias formações também. Tenho Theta Healing, tenho Magnify Healing, tenho um monte de terapias. Então, aquela coisa que as ferramentas são inúmeras. Aí você sente aquilo que te chama, experimenta e vê como que você se sente após aquele trabalho, né? Aquele tratamento ou aquela escolha que você fez. As barras e o Reiki têm uma grande diferença. O Reiki é mais voltado assim, para o relaxamento, para o bem-estar. Apesar de muitas pessoas procurarem o Reiki para curas, fobias, curas, medos. Mas o foco é a felicidade, né? Nas barras de Axis, você não depende, não foca em pontos específicos que nós focamos no Reiki, que são os chakras, os centros de força, que ainda eu posso vir alguma vez aqui para explicar melhor, lógico, porque esse é um assunto muito abrangente, né? As barras, elas são 32 pontos que existem na cabeça e o trabalho é esvaziar as crenças limitantes, os processos de julgamento, tudo aquilo que a gente pegou como nosso, estabeleceu como nosso, e muitas vezes vem da mãe, do pai, do professor, de um trauma, e a gente deixa de quê? De experimentar algo, não se arrisca, às vezes, muitas vezes, porque minha mãe já passou por isso e foi assim. Então, comigo vai ser assim também. Aqueles padrões que a gente carrega, exatamente. Crenças limitantes. Isso. Então, a gente pode comparar a barra de Axis a uma formatação do nosso HD? Isso, exatamente. Inclusive, no curso, muitos utilizam exatamente esse exemplo. Como se vai enchendo o disco rígido de um monte de informação que não serve para nada, só vai enchendo, até que uma hora você precisa limpar. Então as barras, elas fazem essa limpeza. Imagina um tapete cheio de poeira, você balança o tapete, a poeira sobe, você vem com o aspirador e é isso. Nossa, muito interessante. A neurociência tem explicado também sobre as trilhas neurais de sucesso do nosso cérebro, né? Exatamente. Então, o que acontece com as experiências que a gente tem na vida? De que forma essas experiências são fixadas e que elas podem facilitar ou dificultar o nosso dia a dia, as nossas ações e concretizações? Nos traumas, eu acho que as experiências, nós captarmos as experiências dos outros, não só a nossa, mas também pegar como nosso, como uma verdade nossa, algo que outro experimentou e talvez não deu certo, ou foi numa época diferente, ou foi num dia diferente. Se for pensar em probabilidades, é uma coisa assim praticamente rara, mas a gente bate naquele princípio de não, mas todo mundo que aplica Reiki é de um jeito. Todo mundo que é professor dá aula de um jeito. Você vê que isso tudo tem caído por terra até para vários segmentos, né? Porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua experiência pessoal, e mesmo assim nós patinamos ali de não experimentar uma coisa nova. E as barras traz essa perspectiva de você abrir para o novo, de você começar um processo de vida, ou seja, pessoal, ou seja, espiritual, ou seja, emocional, ou seja, de carreira, seja de mudança, de uma maneira mais leve,
com mais facilidade, que é o mantra de Barras, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Gente, esse mantra é maravilhoso. Repete bem devagar, em alto e bom som, para todo mundo ouvir, anotar e ler, falar todos os dias. E isso coloca eu indico até para os meus clientes que coloquem um lembrete no celular a cada 1 hora e coloque para despertar, porque tem resultados muito interessantes. Eu tenho retorno desses resultados, pessoas que me ligam dando retorno maravilhoso, assim. Gente, vamos usar a tecnologia. Celular. Anotem aí. Fala aí de novo. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Muito bom. E sobre isso até você comentou comigo ontem. Esse tudo vem a mim. Isso, tudo na vida vem a mim. Isso. Tudo na vida vem a mim. Então é tudo, é o bom, o ruim, é a alegria, é o desafio. Então, como a gente deve encarar isso? Na verdade, dentro das ferramentas de Access Consciousness, que são muitas ferramentas, uma das coisas que eu aprendi com as barras, que eu tenho utilizado muito, é que quando nós falamos tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, nós não descartamos nada. Você vê que a gente não descarta nada. Não descarta que o pneu pode furar. Não descarta que alguém pode desmarcar uma sessão. Sim. Então, mas o que eu vou fazer com aquilo? É essa leveza. É esse não julgamento é que traz o resultado. É você não julgar. Falar, nossa, alguém desmarcou. Ai, que bom ter essa 1 hora para mim. Que tal se eu deitar agora? Então, traz essa perspectiva do não julgamento. E dentro de Access não tem esse negócio de certo e errado. Tem até um aclarador, que eu não posso dizer aqui, mas só para quem faz o curso, né? Que é o protocolo de Access, mas um aclarador que fala exatamente sobre isso. Não tem certo e errado, tudo é certo. Não tem bom e mal, tudo é bom. Que é até a experiência que eu vivenciei com a Rovena, que eu poderia ter uma postura totalmente diferente, agir como se fosse uma catástrofe, com tantas notícias que eu tive dos médicos, e que nunca ia mexer as pernas, que entra até no processo das terapias, né? Sim. Que nunca ia mexer as pernas, que nós preservamos da cintura para cima, da cintura para baixo, ela não vai se mexer, a probabilidade é 5%. Probabilidade. Os 5%. Olha os 5%, né? Gente, para quem não sabe, a Rovena, ela tem 7 anos? 6 anos. 6 anos. O problema que ela teve durante a gestação foi mielomeningocele, popularmente conhecido como espinha bífida. E ela é uma das crianças que é beneficiada pelo projeto EcoBiel. Não sei se vocês lembram, mas o meu primeiro programa foi com a Célia Costa, que é a idealizadora desse projeto. Então, hoje, a Rovena faz a terapia, monta com os cavalos. Desde o início ela faz. Desde o início, né? Quantos anos ela tinha quando ela começou a ecoterapia? Tem 2 anos e meio. Olha só. 2 anos e meio. E o que você acha que a ecoterapia ajudou no processo da Rovena? Dentro de todas as outras terapias que ela faz, né? Mas ajudou na autoestima, ajudou no equilíbrio. Ela tinha um problema de quadril muito grande que com poucas sessões nós percebemos uma diferença bem visível mesmo. Mas acho que pegou muito foi a parte da autoestima. Dela se ver lá em cima, finalmente acima das outras pessoas, né? Ver as pessoas de cima para baixo, essa conexão com o animal. É um conjunto de coisas, de benefícios. Ela não abria as pernas. Ela tinha muita resistência mesmo. Tanto que, às vezes, eu até criei uma almofadinha que eu colocava, tudo que eu ia fazer com ela, eu colocava essa almofadinha para ir acostumando. E ela, com a ecoterapia, ela começou, inclusive sozinha, a fazer um movimento que eles disseram que ela não faria, por exemplo. Não tinha como fazer, porque ela não tinha musculatura X, Y, Z da perna para fazer. Então, ou seja, ela superou vários limites vários. Que haviam decretado para ela. Exatamente. E é sobre isso que nós estamos falando. Essas terapias, elas trabalham isso. Esse soltar, essa possibilidade de dar uma oportunidade para você. O que seria de você sem esse julgamento? O que seria de você se você não se achasse feia? O que seria de você se você não achasse que você tem medo de avião, por exemplo? Ou como é que é a sua frase? Como posso melhorar isso? É isso? Exatamente.
Ela fala isso direto, gente. É muito bom. Se uma coisa é muito boa, eu falo, como pode melhorar isso? E se é Não tão boa. considerada, no meu julgamento, não bom, eu falo, como posso melhorar isso? E isso também é uma ferramenta de Axis, que eu aprendi em Axis. Excelente, excelente. E a pessoa, para ser terapeuta de barra de Axis, ela passa por uma iniciação parecida com o Reiki ou não? É só a técnica? Não, é só a técnica. Dentro de barras, não são inúmeras ferramentas, né? Eu estou indo para o processo de me tornar facilitadora, porque são 3 cursos, né? Em breve teremos curso de barras de Axis com a Alessandra Gabriel em Boituva. Aguardem. Isso mesmo. Mas é só a técnica mesmo. É a ferramenta em si e todos os protocolos, os processos e o conjunto de ferramentas aclaradoras que tem dentro do conjunto de barras. E a pessoa pode se auto-aplicar barras ou não? Boa pergunta. Foi a primeira pergunta que eu fiz no curso. Não existe uma aplicação. Nas barras nós chamamos de correr barras. Ok. Correr as barras. Nós só pedimos para as barras correr e existe todo um protocolo, né, de no máximo 3 barras correndo à noite. Por exemplo, eu vou dormir, eu peço para correr algumas barras, especifico quais são as barras que eu quero que corra e o tempo, por 60 minutos. E elas correm. Olha, gente, é muita tecnologia energética. A Rovena já fez isso sem saber, inclusive. Você comentou. Gente, a Rovena sabe, ela é terapeuta de barras. Ela participa de todos os cursos. Bonitinha, Lê. E você tem algum caso, assim, que você lembre de alguma pessoa que você atendeu? Você já contou da freira, né? Alguma coisa interessante, algum processo que tenha te chamado a atenção, que você queira contar, que possa inspirar alguém que está assistindo a gente? Eu sei que são muitos, né? Te peguei de surpresa. Olha só, Maria. Mas assim, vamos lá, já que você não lembra de nada, assim... que tipo de situação que as pessoas têm de conflito que elas acabam te procurando mais? Sim. A maioria das pessoas são questões familiares. A maioria é relacionamentos. Dificuldades na escola da família. Isso, exatamente. Relacionamentos é o foco principal. Mas muitas pessoas também procuram pela parte financeira. Eu tenho dinheiro, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica. Será que é alguma coisa espiritual? Né? Pensa que tem alguma coisa ali, já cria esse julgamento. E dentro disso vai ficando uma bola de neve. E às vezes é só uma perspectiva, é só uma forma de ver, é só algumas crenças que ficaram, algumas memórias, e a gente vai abrindo. Eu lembrei de um caso interessante. Eu sabia. Nossa, eu me lembrei de uma coisa bem interessante que aconteceu. Uma empresária me procurou e ela tinha medo de avião. E ela tinha que tomar muitos remédios para dormir na hora do avião, porque o medo era quase que um pânico, né? Medo paralisante. Paralisante. E ela falou, eu acho que eu pesquisei bastante, acho que o Reiki pode me ajudar, e foi com o Reiki esse processo. Eu falei, bom, como nós nunca prometemos nada, o trabalho é bem-estar, não é cura, não é, não, deixa comigo, nunca mais, não existe. O terapeuta que faz isso, vão acabar. Eu tenho até medo, eu já falo, a pessoa que fala que, nossa, deixa comigo, vem aqui, eu vou te curar, vai dar tudo certo, você desconfia, porque, assim, você precisa, cada processo é muito pessoal, nada é engessado. Quando nós falamos em Reiki, em barras, ou no próprio yoga, nada é engessado. Cada um vai recebendo, vai dando e vai recebendo. É uma troca. Então, enquanto ela está aberta, quanto ela está aberta para trabalhar todos os processos dela. Às vezes ela nem quer, né, trabalhar. E aí ela... Bom, então, vou te fazer uma pergunta que está na ponta da língua aqui. E aí, o que aconteceu? Ela começou a fazer o Reiki, passou uma sessão, deitava, não, relaxa, na hora que você for... tenta trazer esse momento que nós estamos vivenciando agora, de você relaxando, de você recebendo o Reiki, para o seu momento que você deita lá na poltrona do avião. Falei para ela. Tá bom. Foi, ela fez uma sessão, 2, 3, 4, mais ou menos na 5ª sessão, nós conversando. E eu sempre me preparo bastante antes de atender cada pessoa.
Me coloco ali como um instrumento mesmo. Que contribuição eu posso dar, que contribuição eu posso ser, para que a pessoa tenha um insight sobre ela mesma, sobre o que ela precisa, dentro dela, sempre focando na pessoa. E aí ela conversando comigo. Ai, foi igual aconteceu comigo. Eu estava no sofá, e o sofá virou para trás, e eu caí e me machuquei. E o meu irmão caiu em cima de mim. Naquele momento, sabe quando dá uma coisa diferente, assim, eu falei, nossa, você caiu? Ela, eu caí. E você lembrou? Lembrei disso, inclusive, não sei porquê, você acabou de fazer a sessão, não sei. Aí eu... Tá explicado. O medo de avião vinha por causa do trauma de uma queda do sofá. Mas ela teve medo de avião. Ela tinha medo de cair do avião. E ela tinha caído só do sofá. Do sofá. Então, você vê como é muito complexo? Muito complexo. Não dá pra gente definir já, engessar tudo e achar que não, alguma coisa aconteceu, acho que é o... Não, e as crianças, tem criança que cai e continua sem medo. Isso. Tem criança que cai uma vez e fica traumatizada para a vida toda. E tem criança que nem caiu e tem a mãe lá. Cuidado, que você vai cair, você vai se arrebentar, menino, verdade. Não sobe. Não é? Sim. E a criança já tem medo por causa da mãe que está ali limitando. São essas crenças que as barras trabalham. Essas mesmo, que nós vamos implantando, às vezes, com o maior amor do mundo. Se nós soubéssemos 1/3, né, do que nós podemos causar, até uma brincadeira que a gente faz, e aí fica aquilo e a gente não sabe o que vem daquilo, né? E aí as barras trabalham exatamente isso. Olha, muito esse legal. Processo. E, Ale, acontece, como você é uma terapeuta muito versátil, né, se assim eu posso dizer, muito completa, às vezes você começa a atender uma pessoa com um tipo de terapia. E você... no meio do processo, sente a necessidade de acoplar outras técnicas na terapia? Como é que você trabalha isso? Sim. Às vezes, como eu tenho formação nos florais também, né? Mas tem a parte médica também, que eu identifico que às vezes a pessoa está negando alguma coisa e ela tem algo patológico, né? Que ela precisa de um psicólogo, que ela precisa de um nutricionista, de uma nutricionista. Até mesmo de um psiquiatra. Até mesmo de um psiquiatra. Ou de um médico específico. Sim. Às vezes é uma parte, fisiológico. E a hormonal. Pessoa, exatamente. Eu falo muito sobre isso. Olha, verifica, faça os exames periódicos, porque isso é primordial. E aí eu indico sim. E a pessoa, 90% das vezes, como nós criamos um vínculo, né? A pessoa vai para fazer uma sessão e fica anos. E você pergunta para a pessoa, você está bem? Estou bem. Então, né? O que você está fazendo aqui? Estou bem, é o meu momento. Então, já estabeleceu que você não precisa ter um problema ou alguma coisa desafiadora para poder procurar um reiki, uma massagem, o yoga. Não vai precisar. O mestre De Rose tem um livro que diz, pratique yoga antes que você precise. E eu acho o máximo isso. Porque, na verdade, depois que você já está ali, às vezes você está num caminho que já está muito mais complicado. Você pode se permitir se cuidar para que você nunca precise Exatamente. Realmente desse cuidado. É isso mesmo. E às vezes você está indo lá ter o seu momento e você não tem noção do bem que você está fazendo para você. Exatamente. E do quanto de coisa que você está evitando, né? Exatamente. Para sua vida. Ai, muito legal, Ale. Eu adorei, viu, sua entrevista. Eu aprendi mais um pouquinho com você hoje. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo também aprendeu muito com a entrevista de hoje. E vamos mandar um beijo para o Léo Pimenta. Vai, Ale, manda você. Manda você. É verdade. Quero mandar um beijo especial para o meu grande parceiro. Meu parceiro, meu sócio, meu amigo, meu marido. Tudo! O Léo Pimenta. Muito obrigada. Parte de todo esse sucesso que nós estamos construindo, a base vem, lógico, da família. Família mais importante, é muito especial. Né? Eu fico até emocionada. As minhas filhas, Luísa e Rovena. Um abraço especial, se você me permite. Eu quero mandar um abraço especial, um beijo para Val,
que me ajudou no figurino, me preparou, teve esse feeling de entender a Val Dantas, esse feeling de identificar a personalidade da pessoa com o figurino. E já bolou um figurino azul, angelical, que tem tudo a ver. E a todos os meus clientes queridos, a todos que fazem parte do Instituto, que fazem o Instituto crescer a cada ano. Eu estou muito feliz com os resultados. E vamos juntos, né? Isso aí. Eu também gostaria de agradecer todo mundo que assistiu a gente hoje. Mandar um beijo especial para Ângela, do Ângela Hair, que também produziu meu figurino de hoje. Um beijo para o meu marido, para os meus filhos que vão me assistir depois, para minha mãe, que está em São Paulo. E é isso aí, gente. Eu gostaria que vocês participassem do nosso programa, sempre enviando seus comentários, suas perguntas. Podem mandar também sugestões de temas que vocês